Você já percebeu como, às vezes, a simples presença de alguém muda o clima de um lugar inteiro? Como se o ar ficasse mais denso, os olhares evitassem contato e os sorrisos se tornassem forçados. Isso não é sobre aparência, tom de voz ou atitude, mas sobre energia psíquica em estado puro. Quando sua vibração está alinhada com a verdade, com a essência não distorcida de quem você realmente é, você passa a funcionar como um espelho invisível, capaz de refletir o que o outro passou a vida toda tentando esconder de si mesmo. É isso que sua luz revela sem esforço, a parte mais enterrada do outro. Quando uma pessoa energeticamente desperta entra em um ambiente, ela carrega uma revelação silenciosa que rompe com o controle inconsciente que os outros sustentam. Não. Há palavras, mas há impacto. Aqueles que vivem reprimindo suas emoções sentem-se ameaçados por essa presença, não porque ela seja agressiva, mas porque ela expõe o que estava cuidadosamente trancado. A verdade tem essa força, não precisa gritar, basta existir. E quando a verdade entra em contato com camadas inconscientes não resolvidas, o desencadeamento emocional é imediato, os escudos caem e o desconforto se instala. Isso não é pessoal. É ciência emocional operando na polaridade vibracional de cada campo humano. É o efeito de um campo estável em contato com um campo ferido, onde o reflexo não pode ser evitado. Quando sua frequência é íntegra, ela age como radar silencioso, revelando incoerências ao redor. Alguns se afastam, outros atacam, mas o que realmente está acontecendo é um movimento interno. Sua energia, ao tocar a sombra do outro, revela, sem intenção. E nesse reflexo, o incômodo é inevitável, pois toda presença que carrega verdade em sintonia plena com sua missão vai despertar o que estava dormindo. Esqueça por um instante o misticismo e pense em energia como algo tangível, real, mensurável. Carl Jung chamava isso de energia psíquica, e é com esse entendimento que você começa a perceber o quanto seus pensamentos e emoções constroem uma atmosfera ao seu redor. Cada impulso inconsciente, cada padrão repetitivo, cada emoção mal digerida se transforma numa emissão vibracional contínua que influencia silenciosamente tudo ao seu redor. Isso não é metáfora, é ciência aplicada ao invisível. Seu campo energético, mesmo sem palavras, fala por você o tempo todo. Toda emoção reprimida vira carga acumulada. E essa carga não se dissolve por vontade, ela se desloca. Ela procura vazão, eco, canal. Quando você está num ambiente com muitas pessoas, é o seu campo que se comunica primeiro, antes mesmo do seu olhar, da sua fala ou da sua postura. A energia é como um segundo corpo, que chega antes e continua vibrando depois que você sai. A diferença é que enquanto o corpo físico se cansa, a energia psíquica pode se expandir sem limites ou se consumir rapidamente se você estiver em conflito. Aqui nasce o verdadeiro poder ou o verdadeiro esgotamento. Essa energia não precisa de prova porque ela se revela nos efeitos. Pessoas com energia desalinhada carregam tensão no ar, mesmo que sorriam. Já quem está em sintonia limpa com sua natureza emite leveza e presença, mesmo em silêncio. A energia age como campo magnético invisível, que atrai ou repele conforme a qualidade interna que você cultiva. Por isso, sua energia precisa ser protegida, cuidada, respeitada como um corpo sutil que pulsa entre o visível e o inconsciente. Afinal, a verdadeira força não está no que se impõe, mas naquilo que se sente, mesmo sem ser dito. O que faz alguém se sentir instantaneamente conectado a você, enquanto outra pessoa, sem motivo aparente, se fecha ou se irrita? Isso se chama campo vibracional e é mais preciso do que qualquer julgamento superficial.
Quando sua energia é verdadeira, limpa e em coerência com sua identidade interior, ela cria um magnetismo silencioso, quase místico. Esse magnetismo atrai quem já está pronto para ver, sentir e crescer, mas também causa repulsa em quem ainda se esconde atrás de máscaras emocionais. A verdade é que sua presença ativa a polaridade dos que te cercam, ou aproxima ou expõe. Pessoas que vivem na defensiva, fugindo de seus próprios sentimentos, enxergam sua energia como um espelho perigoso. Não porque você faça algo diretamente, mas porque sua vibração diz: aqui não há mentira, aqui há presença, e isso incomoda. Gatilhos são ativados, antigas feridas voltam à tona, e a reação muitas vezes é agressiva, passivo-agressiva ou disfarçada de ironia. Isso não é fraqueza deles, é apenas a resistência de um sistema que tenta se proteger da luz que você carrega. E é por isso que você precisa compreender que nem todos vão gostar de você, mas muitos vão te sentir de forma tão intensa que será impossível te ignorar. Esse magnetismo natural também traz um chamado de responsabilidade. Porque quando você entende que sua energia é um código, uma assinatura vibracional única, começa a perceber o impacto silencioso que gera ao entrar em um espaço. Sua presença se torna uma espécie de bússola energética que reorganiza ou desestabiliza os outros, de acordo com o grau de sintonia que carregam. Isso explica por que alguns se aproximam sentindo alívio e outros se afastam com desconforto. O campo não mente, a vibração não mascara, e quanto mais verdadeira sua energia, mais claro será o efeito, atração ou repulsão. E ambas são revelações. Às vezes, você entra num ambiente e, sem entender o porquê, algumas pessoas se calam, outras mudam o tom, algumas desviam o olhar. Isso não é paranoia, é percepção refinada. Esses pequenos sinais são indicadores de que sua energia causou impacto. Quando a sua vibração está limpa, ela toca camadas que os outros nem sabiam que estavam ali. E o corpo deles reage antes da mente compreender. É o inconsciente deles sentindo o campo do seu consciente. O desconforto, os olhares cruzados, os gestos desconexos, tudo isso é linguagem energética em ação. O impacto energético nem sempre será positivo ou agradável. Às vezes, vai parecer que você incomoda simplesmente por existir. Estranhos podem ser ríspidos, agir com desprezo ou fazer comentários fora de lugar. Mas o que está por trás disso raramente tem a ver com você. Essas reações são defesas ativadas, reflexos automáticos de um sistema emocional que entrou em curto. Você se torna um gatilho vivo de memórias reprimidas, inseguranças mal resolvidas ou verdades evitadas. O campo emocional deles, ao entrar em contato com a sua integridade vibracional, se sente ameaçado por perder o controle. Entender esses sinais é crucial para evitar autossabotagem. O erro comum é tentar se ajustar, se diminuir ou duvidar de si, quando, na verdade, o incômodo não vem de você, mas do que você revela. Quanto mais alinhada sua energia estiver com sua missão, mais você notará esses pequenos colapsos ao redor. E é aqui que começa sua maturidade vibracional. Saber perceber o que é seu e o que é reflexo do outro. Isso te protege, te fortalece e te prepara para navegar ambientes sem carregar culpas alheias. O seu campo fala antes de você, e aprender a ouvi-lo muda tudo. Quanto mais elevada é sua frequência, mais você se torna um ímã para extremos. De um lado, os empatas, aqueles que sentem tudo e se conectam com sua verdade quase que imediatamente. De outro, os sugadores de energia, que se aproximam com uma aparente doçura, mas logo drenam sua vitalidade, atenção e paz. Isso não acontece
por acaso. É um efeito colateral da polaridade energética. A luz atrai tanto os que desejam crescer quanto os que querem se alimentar da sua força. E o desafio está justamente em reconhecer a diferença sem cair no julgamento. Os empatas vêm em paz, mas nem sempre trazem equilíbrio. Às vezes se confundem com os que drenam, pois sentem tanto que perdem o próprio eixo. Já os vampiros emocionais chegam sorrindo, mas logo exigem demais, manipulam com sutileza e você começa a se sentir esgotado, sem saber o motivo. O que antes era sintonia vira cobrança. O que parecia conexão se revela como carência disfarçada. Aqui, a palavra-chave é discernimento. Observar como você se sente depois de um encontro é mais honesto do que qualquer discurso. A energia não mente, seu corpo avisa, sua mente racionaliza, seu campo já sabia. Estabelecer limites não é afastar o amor, é proteger sua missão. Pessoas com energia elevada vieram ao mundo com a tarefa de sustentar verdade, não carregar os outros nas costas. Quando você compreende isso, começa a dizer não com leveza e sim com presença. Você aprende a acolher os empatas sem absorver seus pesos e a reconhecer os sugadores antes que eles desativem sua própria luz. A proteção começa no entendimento. Sua energia não é para todos. É para quem está pronto para evoluir com você, não para quem quer usar sua luz como bengala para a própria fuga. Não há engano na resposta da natureza. Diferente dos humanos, que aprenderam a mascarar emoções e reprimir instintos, os animais, as crianças e até as plantas reagem de forma direta à frequência que você emana. Um cachorro se aproxima de quem vibra a presença. Uma criança observa com encantamento quem está inteiro no agora. Uma planta floresce melhor perto de quem carrega paz. Essas respostas não são místicas, são reflexos de campos sutis em interação. Quando sua energia está limpa, centrada e em paz, o mundo natural reconhece, acolhe e ressoa com você. É como se tudo dissesse silenciosamente: aqui a verdade. Essa sintonia não pode ser forçada, apenas sentida. Você não conquista a confiança de um animal com palavras, mas com sua vibração. Não precisa explicar seu estado para uma criança, ela sente. E mesmo que você tente parecer tranquilo, se houver caos dentro, o universo vivo à sua volta captará. A energia limpa não é perfeição, é coerência. É quando o que você pensa, sente e faz está em alinhamento, sem fingimentos, sem máscaras. E essa coerência se traduz em atração. Você se torna naturalmente magnético, não por esforço, mas por ressonância. A natureza responde com uma clareza que o humano esqueceu. Quando você começa a notar essa conexão com o invisível, algo profundo desperta dentro de você. A ciência chama isso de sintonia biocampo, o espírito chama de presença e os antigos chamavam de sabedoria silenciosa. É a capacidade de estar tão alinhado com sua essência que até os elementos se tornam aliados. Uma borboleta que pousa, um vento que sopra mais forte quando você fala a verdade, uma árvore que parece te abraçar em silêncio. Isso não é fantasia, é reconhecimento. Porque tudo que vibra, sente. E quando sua energia se torna um campo limpo, a vida ao redor responde com gratidão. Você pode ter feito todo o trabalho interior, limpado traumas, equilibrado suas emoções, mas se não aprender a proteger sua energia, estará sempre vulnerável à contaminação sutil do ambiente. Cada lugar que você entra, cada pessoa com quem interage, deixa marcas vibracionais no seu campo. E se você estiver aberto demais, sem filtros conscientes, começa a carregar emoções que nem são suas. De repente, a tristeza aparece do nada. O cansaço aumenta sem motivo e a mente entra em conflito com sensações que não reconhece.
Isso não é fraqueza, é excesso de exposição, sem blindagem vibracional. A proteção energética não é isolamento, é inteligência vibracional. Você continua acessível, empático e presente, mas consciente de que seu campo é um território sagrado. Quem não protege sua energia, aos poucos, vai perdendo o próprio centro, confundindo-se com dores alheias, assumindo culpas que não lhe pertencem. Isso gera confusão de identidade e esgotamento emocional. Pessoas mais sensíveis precisam compreender isso com urgência, pois quanto mais aberto o canal, maior a responsabilidade em cuidar do que entra e do que permanece. O mundo invisível também exige limites, e sua paz começa por respeitá-los. Proteger-se não significa fechar o coração, mas sim entender que nem tudo merece espaço dentro de você. Cada emoção absorvida sem filtro se torna uma semente que pode crescer em forma de angústia ou autossabotagem. Por isso, proteger sua energia é proteger sua missão. Você está aqui para servir, mas não para se sacrificar. A missão se cumpre com clareza, não com esgotamento. Aprender a manter sua vibração estável em meio ao caos é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. E essa maestria começa com um simples reconhecimento. Você é responsável pelo que permite entrar. Proteger sua energia começa com algo simples, porém esquecido: presença. Antes de qualquer técnica, é preciso estar inteiro no agora, consciente do que sente e atento ao que o ambiente emite. O primeiro passo é o enraizamento, uma prática silenciosa que conecta você à terra e ao próprio corpo. Imagine raízes saindo dos seus pés e cravando-se no solo, trazendo estabilidade interna. Essa visualização cria uma âncora emocional que reduz o impacto das vibrações externas. Quando estiver em lugares densos, volte ao seu corpo. Respire com intenção. Silencie. Estar presente é o primeiro escudo. Depois, imagine filtros ao redor do seu campo e não muros. A ideia não é se isolar, mas deixar passar o que for leve e bloquear o que for tóxico. Esses filtros vibracionais funcionam melhor quando você os alimenta com consciência. Uma frase simples como "o que não é meu não entra", dita internamente com firmeza, já é um comando poderoso. Aprenda a dizer não sem culpa, pois cada sim forçado enfraquece sua vibração. A cada dia pergunte-se: o que estou carregando que não me pertence? A clareza nasce da escuta interna. A proteção nasce da decisão. Energia se limpa e precisa ser limpa todos os dias. Um banho consciente, uma respiração profunda, um tempo no sol ou em contato com a natureza já basta para realinhar seu campo. Mas o mais importante é identificar o que te drena, quem te suga, o que te rouba a alegria. Aprenda a sair desse ciclo sem drama. Seu campo é reflexo do que você tolera. Cuidar dele é cuidar da sua liberdade. Com práticas simples e presença afiada, você transforma sua energia num espaço de proteção silenciosa e poder. E quanto mais limpa sua vibração, mais clara se torna sua missão. Você já se perguntou por que algumas pessoas se incomodam tanto com você sem que você tenha feito absolutamente nada? A resposta está naquilo que você reflete. Quando sua energia está limpa, centrada e verdadeira, ela se transforma num espelho que mostra ao outro partes que ele tem evitado enxergar há anos. Sua presença, por si só, revela incoerências, fraquezas escondidas e dores não resolvidas. E isso assusta, porque a verdade que você carrega não está nos seus discursos, mas na vibração que sustenta. E quando essa vibração entra em um campo em conflito, o desconforto é inevitável. Ser espelho é um chamado, mas também um peso. Porque você vai iluminar sem querer, vai expor sem intenção, vai despertar sem precisar dizer nada.
O que incomoda o outro em você raramente tem a ver com quem você é. Tem a ver com o que você ativa. Quando você vive em alinhamento com sua consciência, você irradia um tipo de luz que penetra camadas inconscientes. E isso mexe com os alicerces das pessoas. Algumas vão reconhecer isso como cura. Outras vão fugir, acusar ou tentar te reduzir. Mas entenda, não é pessoal. É ressonância vibracional. É reflexo profundo. Ser um espelho não significa ser perfeito. Significa ser coerente. E essa coerência é como um campo que expande o que está escondido ao redor. Se alguém reage mal a você, não se questione demais. Observe, porque o que você provocou foi um rompimento com a zona de conforto daquela pessoa. Você mostrou com sua simples presença aquilo que ela vinha evitando, e nem todo mundo está pronto para se ver. Mas aqueles que estão vão se aproximar com gratidão, com olhos que brilham, porque vão saber que você não é ameaça. Você é farol. Você é lembrança de quem eles podem se tornar. Você nunca foi comum. Desde cedo enfrentou desafios que pareciam grandes demais para sua idade. Sentiu-se diferente, fora do lugar, incompreendido. E isso não foi um erro do universo, foi um preparo silencioso. Cada dor que você sentiu, cada perda que te moldou, cada momento de solidão que parecia injusto, tudo fazia parte de um projeto maior. O que você carrega hoje, essa sensibilidade, essa percepção aguçada, essa capacidade de sentir o que os outros não veem, não surgiu do acaso. Foi esculpida pela vida para cumprir uma função. Você não foi programado para se encaixar. Você foi chamado para despertar. Pessoas com energia elevada raramente têm vidas fáceis. Elas passam por intensidades que moldam sua consciência para algo muito além do que o mundo convencional entende. Você foi afinado para captar, para pressentir, para transmutar. E o que pareceu um fardo por muito tempo era, na verdade, o início da sua missão. Quem tem o dom de sentir profundamente também tem o dever de proteger essa sensibilidade como um tesouro sagrado. A sua energia não é só sua, ela é uma ponte, uma frequência viva que influencia, que guia, que liberta. Por isso a vida exigiu tanto. Porque ela sabia o quanto você seria necessário. Agora chegou o momento de entender isso não mais como peso, mas como chamado. Você não está aqui por acidente. Sua existência vibra num propósito. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada palavra que você diz, cada gesto silencioso tem um impacto. E esse impacto é seu legado energético. É por isso que proteger sua vibração é tão vital. Porque ela é canal, é bússola, é cura. Você está aqui para lembrar as pessoas daquilo que elas esqueceram sobre si mesmas. Sua missão não começa quando tudo estiver perfeito. Ela já começou desde o primeiro instante em que sua presença causou movimento. Tudo vibra, tudo responde, e tudo o que você sente, absorve e emana está gravando silenciosamente a frequência que define sua existência. Quando você não protege sua energia, não é apenas o cansaço que aumenta, é a sua identidade que começa a se diluir. Você passa a viver reativo, sobrecarregado, carregando sentimentos que não reconhece como seus, mas que já moldam sua realidade. Proteger sua energia, portanto, não é um ato de egoísmo, é um retorno ao sagrado, um resgate da sua própria assinatura vibracional, limpa, íntegra, indomável. A partir daqui, tudo muda, porque agora você não pode mais fingir que não sabe. Cada ambiente que você entra se transforma num espelho vibracional. Cada presença com quem cruza se torna uma troca sutil. E cada sensação que pulsa dentro de você passa a ser um indicador preciso do que precisa ser acolhido, limpado ou afastado. Silenciar, respirar, observar, escolher, isso é maestria energética.
é deixar de se perder nos ruídos e começar a viver com clareza vibracional. Não mais movido pelo externo, mas ancorado no seu campo interno, onde ninguém mais tem poder sobre o que você sente ou carrega. Agora, pare e reflita profundamente. Até quando você vai ignorar os sinais sutis que seu corpo envia? Até quando vai permitir que vozes alheias sobreponham sua voz interna? O que sua energia está dizendo agora? Você está cuidando dela como deveria? Está vivendo no piloto automático ou ouvindo o chamado do seu campo? Porque em algum momento da jornada, todos nós precisamos escolher, ou continuamos drenando a nós mesmos para caber em espaços desconectados, ou aprendemos de vez a vibrar, com consciência, com presença e com força. E é nessa escolha que sua missão começa a se revelar de verdade.